Olá, queridos. Aqui é Cris Moreira, do canal Consciência Jurídica. É com muita alegria que novamente eu volto aqui para falar com vocês. E hoje eu vou compartilhar um tema que eu reputo de suma importância para a vida, porque na verdade ele trata da própria vida, que é o tempo. Sendo que nós vamos dar dois focos, a esse tema: o tempo da própria vida e a sua importância, bem como o tempo dentro da seara jurídica, que é a nossa área, de atuação. Então vamos lá, meus queridos. Inicialmente eu gostaria muito de assim, pensar, que vocês empregam bem o seu tempo, que são pessoas que têm uma organização mental assim, ativa, para pensar na questão do tempo como da própria vida. Porque cada dia que a gente tem para viver ao acordar, a gente tem que pensar, olha, hoje eu tenho 24 horas para administrar bem. Então, de logo a gente já percebe que aquele axioma, aquele jargão falado por aí que vou arrumar alguma coisa para matar meu tempo, nossa, isso é totalmente, contrário a uma noção de bem viver. Porque quem deseja, na verdade, matar o tempo é como se confessasse inconscientemente que não está satisfeito com a própria vida. Pelo menos assim, eu entendo, mas vamos lá. Eu também sou uma estudiosa assim da série emocional, E eu penso que existem ferramentas que possam nos ajudar a melhor pensarmos sobre o tempo. E aí, no caso, eu compartilharei com vocês a dica da roda do tempo. Assim como existe a roda da vida, em que nós colocamos todos os aspectos preponderantes da nossa vida, como vida espiritual, vida em família, vida financeira, vida afetiva e saúde, nós podemos também fazer a mesma coisa, criar essa roda, mas para tratar, para dar uma, digamos, uma visibilidade mais clara em como nós empregamos o nosso tempo. Então vamos lá. Se nós fizéssemos uma roda agora, nesse momento, e colocássemos uma indagação, que você atribuísse uma nota de 0 a 10 ao tempo que você tem, para a sua espiritualidade, independentemente da sua religião, para pensar sobre o que Deus representa para você, para a sua família, tempo de qualidade, para os seus amigos, tempo para conversar, para falar, para ouvir, para o seu trabalho, ou mesmo para também pensar em estudar, para mudar de profissão caso você não esteja satisfeito com o seu trabalho atual. Tempo para tratar da saúde, tempo para realmente, fazer assim uma investigação séria, sobre você, o autoconhecimento. E aí, nesse caso, quando a gente fala em autoconhecimento, a gente fala em tempo para pensar. Então, pensar sobre nós, pensar sobre o que está acontecendo ao nosso redor, pensar sobre a nossa cidade, o nosso bairro primeiro, a nossa cidade, sobre o Brasil, sobre o mundo. Sim, nós temos que ter tempo para pensar. Até para nos precaver, certo? De situações que às vezes são muito claras, muito óbvias e já se anteveem, mas porque nós não temos o hábito de pensar, nós não conseguimos parar para observar e concatenar bem as ideias, e daí realmente gerar uma visão até de planejamento de vida. E quando a gente fala no tempo, a gente fala necessariamente de planejar. Sim, falei no início, da nossa fala que há necessidade de uma organização mental. E a pessoa, quando tem uma organização mental, ela é uma pessoa que a gente pode, digamos assim, até sob o ponto de vista da análise comportamental, de analisar o ser humano como um ser que é capaz de ter várias habilidades, nós podemos indicar assim 4 grandes habilidades que um ser humano deve apresentar. Ser um comunicador, um bom comunicador, comunicar bem aquilo que ele deseja, as suas ideias. Depois, ser um bom executor, ou seja, não só ficar falando, mas também agir. Ser um bom planejador e ser um bom analista. Aí vocês poderiam até perguntar, indagar ou então exclamar, nossa, mas quantas habilidades para uma pessoa só? Mas elas são essenciais. Nós podemos até ter outras, mas essas são essenciais.
É claro que num primeiro momento, se você não sabe ainda disso, vamos imaginar, você pode desenvolver algumas dessas 4 com maior ênfase, digamos assim. Você é um grande comunicador, mas peca nas demais. Ou então um grande analista, mas e assim sucessivamente. E como é que a gente conjugaria, né, esse equilíbrio? Mais ou menos entendendo quem você é primeiro, né, como você se manifesta, e aí buscando aprimorar aquilo que te falta, de modo que nós fiquemos mais ou menos no equilíbrio de 25% de percentual para cada uma dessas habilidades, e aí na roda, né, de 100%, nós sejamos uma pessoa assim relativamente equilibrada, e aí daremos, né, digamos assim, teremos uma visão panorâmica sobre nós, sobre a vida, e planejaremos, né? Planejaremos o hoje, planejaremos o amanhã, planejaremos viver bem e mais felizes. Então, quando a gente fala de tempo, a gente fala assim de um tesouro, né? E agora eu lembro também de um outro jargão que eu acho que é totalmente descabido, né? Quando muitas pessoas falam assim, descabido não, talvez assim ele não fosse tão apropriado ou então tão completo, né, na sua aferição de ênfase, né? Ele diz assim, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro? Muito mais do que dinheiro. Se você tem tempo, você, além de tudo mais que você possa angariar pela via do tempo, como tempo para inclusive para você se descansar, para você pensar, isso tudo que a gente acabou de dizer. Aí também tempo para ganhar dinheiro. Mas notem como a questão até de ganhar dinheiro, ela está ligada à questão de pensar. Porque se nós normalmente não somos pessoas que temos o hábito de pensar, nós acabamos trabalhando meio que como aquele animal que usa uma manapela. Ele tem força, ele tem energia, mas ele não pensa como ele pode, digamos assim, otimizar melhor, né, a sua inteligência, a sua força, a sua capacidade e ganhar mais. Ou seja, se esforçar menos fisicamente e ampliar mais a sua capacidade mental, a sua capacidade emocional, a sua capacidade espiritual, inclusive, principalmente porque quando nós temos, né, a inteligência espiritual, todas as demais inteligências elas se ampliam. E eu falo isso com base em estudos recentes, científicos, né? A ciência tem admitido isso, ou seja, quanto mais inteligentes espiritualmente, mais, né, seremos nos demais aspectos da nossa vida. Então, nessa altura, nós podemos entender que o tempo é como essa figura que está aí atrás de mim, ele demanda de nós um equilíbrio, uma dosagem, né, no seu emprego, né? E isso se conecta muito com a noção de justiça, ou seja, eu estarei sendo justo com a minha vida na maneira como eu estou empregando o meu tempo? É uma resposta que só você pode se dar. E aí fica a sugestão da roda do tempo, mas antes de fazer a roda do tempo, passe, né, pela aferição de quem você é, dentro dessas 4, né, capacidades, habilidades que você e eu, né, qualquer pessoa pode desenvolver muito bem, que é a de ser um bom comunicador, um bom executor, um bom analista e um bom planejador. Agora, então, vamos falar, né, do tempo no direito. O tempo, assim como no direito, em qualquer aspecto, qualquer profissão, né, ele é algo fundamental, né, porque nós temos que imaginar de logo que ninguém vai ficar esperando eternamente você tomar uma decisão para algo mudar, ou algo ser realizado, ou algo, enfim, acontecer. Mas na ciência jurídica, que é a nossa ciência, eu gostaria de dizer a vocês que o direito, inclusive, já trabalha com um brocardo latino, que, né, aportuguesado diz assim, o direito não socorre a quem dorme. E aí, de logo, nós vamos, né, para clarear bem esse raciocínio, pensar que existem prazos, né, de índoles diferenciados a depender de quais sejam as questões. Se a gente fala assim do processo, nós temos que lembrar que existe o processo judicial, o processo administrativo e mesmo uma atuação extrajudicial, conforme a gente até trouxe aqui já no canal, né? A chamada justiça multiportas, né? Que é aquela justiça buscada em outros âmbitos, né? Que não seja necessariamente o judiciário, mas cujo resultado, a segurança jurídica, acaba sendo a mesma. Mas eu estou dizendo isso porque para aquecer, né, o nosso raciocínio.
Quando a gente fala, por exemplo, no processo judicial, existem prazos para tudo. O Código de Processo Civil é aquele código que trata da parte instrumental, né, de como se maneja um processo no âmbito civil, e o Código de Processo Penal, como se maneja, né, os prazos de um processo penal. Eles são, digamos assim, os dois grandes arcabouços, né, dessa parte instrumental, tanto do âmbito do direito civil quanto do âmbito do direito penal. E há prazo para tudo, há prazo para, né, intentar uma ação, há prazo para peticionar, prazo para resposta, prazo para contar razões, isso no âmbito civil, né? No direito penal, prazo para os recursos, enfim, há prazo para tudo. E se você perder um prazo? Você perde o direito de se manifestar, né, processualmente, ou seja, de alguma maneira você deixa de aproveitar uma oportunidade de colocar às claras o direito que você alega ter. Então, perder prazo no direito é um grande prejuízo, certo? E a gente agora vai falar um pouco sobre dois institutos importantíssimos que nos trazem uma visão clara sobre a questão dos prazos, né, no âmbito da ciência jurídica, que é o prazo prescricional e o prazo decadencial. Quando a gente fala de prescrição, a gente fala do ganho ou da perda de um prazo para acionar um direito, ou seja, eu alego ter um direito, então a lei me garante X tempo para que eu pretenda ver esse direito analisado, mesmo reconhecido, né, na esfera jurídica. E aí, nesse sentido, por exemplo, vamos imaginar uma ação de cobrança, uma ação, enfim, reivindicatória, qualquer tipo de ação. Mesmo no âmbito penal também, gente, os crimes também prescrevem, certo? Imagine que qualquer um de nós, ninguém está livre, vamos imaginar que qualquer um de nós cometa um delito e o Estado ele tem um prazo para te processar, ele não vai ficar você não vai ficar eternamente sendo, digamos assim, esperando uma ação do Ministério Público, né? Para que efetivamente o Estado se manifeste e um dia decida te processar. Não é assim, o direito trabalha com prazos. E um exemplo, né, digamos assim, do prazo prescricional é a questão do que acontece com o Instituto da uso capião. A uso capião é uma forma de aquisição e de perda em simultâneo da propriedade por parte do decurso do tempo, a favor ou contra, né, quem esteja ganhando e quem esteja perdendo, ou quem esteja perdendo. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você seja o detentor de uma casa na cidade, em zona urbana, cujo perímetro tem até 250 metros quadrados. O que a lei diz? A lei diz que você, se abandonar esse imóvel, né, por mais de 5 anos, e se alguém no mesmo período se apossa desse imóvel, né, essa pessoa que se apossa, ela vai ganhar o direito, vai ter direito, né, vai se tornar titular dessa propriedade pelo advento da prescrição aquisitiva em seu favor. Ou seja, enquanto essa ganha, o outro também perde pelo decurso do prazo no qual ele esteve inerte. Entendem isso? Então, assim, mais uma vez, para deixar claro, o direito não socorre a quem dorme. Se você está inerte, se você não age, então é como se você, de alguma maneira, se conformasse, né, com a perda, né? Vamos imaginar assim. Agora o exemplo da decadência. O que seria a decadência? A decadência seria a perda do próprio direito. Poderá até ser que você consiga, vamos imaginar, ajuizar uma ação, mas o tempo, aquele direito terá perecido, ele terá, digamos assim, você não terá mais condição de exercitá-lo. Isso acontece bastante nas searas trabalhistas e na seara do consumidor. Vamos dar um exemplo do que acontece na seara trabalhista. Você tem, depois que você, digamos, a relação trabalhista, né, contratual trabalhista, ela se expira, você tem 2 anos para reivindicar, né, para acionar, né, o seu empregador, e aí você poderá fazê-lo reivindicando situações de até 5 anos atrás. Se você perde esses 2 anos, você perde não só o direito de ação, ou seja, que é um prazo de natureza prescricional, como também perde o próprio direito, que é justamente o direito de reivindicar aquilo que você desejaria, certo?
Também gostaria de dizer a vocês que, a depender do bem jurídico que seja tutelado, ele jamais prescreverá, ele jamais se sujeitará à decadência. Vamos pensar, por exemplo, nas chamadas ações de Estado, ações de família. Vamos imaginar uma ação de investigação de paternidade. Essa ação, ela é dita imprescritível. Por quê? Porque ela vai tratar, digamos assim, da elucidação de uma questão nobre, que é justamente o reconhecimento de uma paternidade, ou seja, por conta do filho, é uma ação chamada de ações de filiação. Então, o filho tem o direito de, a qualquer tempo, buscar reconhecimento da sua paternidade. Normalmente, todas as ações também ligadas, né, a direitos humanos, né, digamos assim, a burla de direitos humanos. Então, se a gente fala na questão da burla de direitos humanos, a gente estará falando, de maneira geral, né, de prazos imprescritíveis, ou seja, essas ações poderão ser ajuizadas a qualquer tempo. Vamos dar 2 exemplos? Eu vou aqui pegar, eu até fiz umas anotações aqui para lembrar, né, que é muita coisa. Eu coloquei aqui, por exemplo, o crime de racismo. A ação de reparação de danos advinda do crime de racismo, ela é uma ação imprescritível. Porque além, claro, de ser um crime, aquele que sofre o racismo, ele poderá também, no âmbito civil, buscar reparação material desse dano sofrido, moral, né? Mais no aspecto da moral. Vamos imaginar assim. O dano é mais moral, né? Com relação também, gente, aos crimes ditos hediondos, quando a gente fala no homicídio qualificado e nos crimes de estupro, também são crimes tidos por imprescritíveis, não é? Quando nós também falamos assim no genocídio, que é claramente um crime contra a humanidade, nós falamos também, né, em ações penais imprescritíveis, não é? Aí nós lembramos também o Tribunal de Nuremberg, né, que é aquele tribunal penal internacional que teve início com o Tribunal de Nuremberg, justamente para julgar os nazistas, né, na época do Holocausto, né? Infelizmente, assim, um tema que está voltando muito a ser lembrado, dadas as atrocidades, né, ligadas ao antissemitismo. Mas, enfim, tudo que a gente está acompanhando aí nessas guerras, né, é motivo de muita tristeza para todos nós, como seres humanos e como irmãos. Os nossos irmãos estão sofrendo. Enfim, aí essas ações, esse tipo de situação, vamos imaginar, o país ou os países que forem condenados, né, por genocídio, essas ações contra eles serão imprescritíveis, né? Ou mesmo pessoas, né? Existem genocidas. O Hitler é um grande exemplo de um genocida. Ele não matou uma pessoa, ele matou bilhões, né? Aliás, desculpem, 6 milhões de judeus. Então, assim, é uma marca assim que não precisa, claro que se a gente analisar isso sobre o aspecto assim até do dia a dia, de uma realidade, não precisa chegar tanto não, né? Quando a gente fala em genocídio, é matar muitas pessoas em conjunto, né? De maneira conjunta, né? E aí, voltando aqui, deixa eu ver se tem mais algum crime que eu lembre. Nesse momento, eu acho que vale a gente ficar com a ideia de que qualquer crime que atente contra os direitos humanos, eles têm um caráter de imprescritibilidade. Certo, gente? Então, por hora eu fico por aqui hoje. E eu queria reiterar, né, a minha alegria de falar sobre um tema muito importante. E finalizando dizendo que Salomão, ele tinha razão quando ele disse que há tempo para todas as coisas. Se você tiver que deixar, né, de atuar, mas que seja por uma causa, né, nobre, pensada, né, mesmo sob o ponto de vista de uma direção espiritual que você tem recebido do seu espírito, que seja. Mas sempre lembrando, tempo é vida. E nós devemos aproveitar o tempo, ainda que não seja necessariamente para agir, mas para pensar em como agir. Tá? Fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo. E se você tiver alguém com quem você queira compartilhar, que você acha que precise dessa mensagem,
que eu acho que todos nós precisamos, por favor, dê seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, sendo certo que para mim é uma alegria compartilhar com vocês esse conhecimento, que é o conhecimento sobre a própria vida. Muito obrigada e até o próximo vídeo.